De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Banda Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o nosso convidado, Gabriel Medeiros, agora subsecretário de Juventude do Estado do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todo mundo aí. Prazer tê-lo conosco e eu inicio a nossa entrevista pedindo que você possa se apresentar. Vou pedir à produção que desligue aqui, o ar-condicionado está me matando, secando de vez minha garganta aqui. Que você possa se apresentar ao pessoal do povo do Rio Grande do Norte, né, sobre sua atuação nesta área de juventude que o credenciou a assumir a secretaria. Boa tarde a todos e a todas. A nossa trajetória da subsecretaria, seja minha, quanto também dos outros colegas que estão compondo essa política de juventude do governo da governadora Fátima Bezerra, ela tem muita origem nos movimentos sociais de juventude, né? Então, temos aí, hoje, compondo a subsecretaria, todos os coordenadores, subcoordenadores, têm sua origem no movimento de bairro, ou no movimento pastoral, ou no movimento estudantil. E é isso que constrói a nossa trajetória política, que hoje, assim como constrói a trajetória política da própria governadora Fátima, como militante do movimento sindical, professora. São canais de interlocução com os diversos setores da sociedade. Exatamente. Então, a minha trajetória específica é no movimento estudantil, né? Fui do DCE da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, depois diretor da União Nacional dos Estudantes, e junto com os colegas que são militantes da PJ, do movimento de bairros e de outras organizações do movimento estudantil, estamos aí assumindo essa tarefa de conseguir levar as demandas que nós construímos junto aos movimentos de juventude para dentro da política do Estado do Rio Grande do Norte. E quais são essas principais demandas que têm sido discutidas na base estudantil do Rio Grande do Norte que vocês pretendem encaminhar e possivelmente até transformá-las em ações junto ao governo do Estado? Bom, Robson, nesse momento nós estamos fazendo na subsecretaria um trabalho de diagnóstico, né? Um trabalho de diagnóstico de tentar identificar quais são as políticas de juventude que existem ainda no governo do Estado, quais são as secretarias que desenvolvem políticas voltadas para a juventude. Então temos conversado com a Seara, com as SETAS, com a Secretaria de Educação, tentando entender quais são as políticas que dialogam com o nosso esse segmento populacional e, ao mesmo tempo, feito também ajudado a fazer um diagnóstico com o objetivo da realidade da juventude. Então, temos procurado o IBGE, o Observatório da Juventude ligado ao FRN, o Observatório da Violência, para tentar entender com dados mais concretos os fatores que realmente afligem a juventude potiguar, para além das nossas demandas, dos nossos movimentos de onde nós viemos, né? E tem duas notas típicas desse diagnóstico que têm nos chamado muita atenção, que é, primeiro, a questão do extermínio, né, dos homicídios na nossa juventude. Nós somos hoje, a governadora está recebendo o segundo estado que mais mata jovens no Brasil. Perdemos apenas para Sergipe. E, ao mesmo tempo, é um estado onde a sua juventude, quase 30% dela, 29,7% dela, está naquela categoria nem, que muitos chamam, né? Nem estudando, nem trabalhando, está sem uma ocupação formal de emprego e sem um estudo. Perfil de juventude abandonada pela própria família, quando tem, exatamente, pela escola que às vezes não oferece as devidas condições e acaba sendo adotada pelo crime organizado, né? Pelo tráfico de drogas. A compra e venda de drogas, muitos deles, me parece que num percentual alto, não me recordo de memória que percentual, mas eu sei que é um percentual alto, que acaba morrendo, né? Matando-se uns aos outros, né? De acordo com a distribuição desse público em algumas facções criminosas. Isso, e para além de serem cooptados pelo crime, algo dessa natureza, são também jovens que são vítimas, né? A gente tem hoje muitos jovens, a gente sempre se recorda de casos exemplares assim, de jovens que são vítimas, puramente vítimas da violência, porque vivem em regiões permeadas por um ciclo de violência muito forte, regiões controladas por grupos que trabalham com abordagem violenta, né? Grupos ligados ao crime e ao tráfico. Então, essa juventude que apresenta uma realidade para a gente, um desafio muito grande de pensar políticas públicas que consigam alterar esse quadro, que consigam atuar frente a esse quadro muito preocupante, né? E além desse ponto, né, dessa vulnerabilidade da juventude que acaba se entrelaçando com esse problema da criminalidade, quais são os outros temas que vocês têm discutido na base de juventude em todo o Rio Grande do Norte que pretendem levar também ao governo, apesar do diagnóstico que vocês estão desenvolvendo?
Bom, outro tema de debate que tem sido fruto principalmente das últimas reuniões que nós temos feito com sindicatos trabalhadores rurais e outros movimentos do campo é no plano de sucessão rural aqui para o Estado, né? Nós sabemos hoje como é carente de políticas públicas a juventude no meio rural e temos construído, a secretária Dilvanei, depois secretária de Juventude no início do governo Robson, elaborou um projeto de plano de sucessão rural e é esse projeto nós estamos retomando e readaptando ele, construindo agora a sua aplicação no governo Fátima. E a ideia consiste esse projeto? Pois bem, é um plano contendo uma série de ações que consigam dar as condições para a juventude que deseja permanecer no campo ter as condições para fazê-lo. Por exemplo? Então, por exemplo, o acesso ao crédito. A gente sabe que hoje é muito entranhado, muito difícil você conseguir desburocratizar o acesso ao crédito para a juventude, muitas vezes porque a terra não está no nome dele, está no nome do pai ou do avô já falecido. Quando está no nome de alguém. Quando está no nome de alguém. Temos um problema grave no Rio Grande do Norte inteiro, Natal não está fora disso. Irregularização fundiária. De falta de regularização fundiária, né? Perfeito. Eu acho que 70% dos imóveis hoje da cidade de Natal, por exemplo, não são regularizados, ou seja, não são registrados em cartório, porque custa um absurdo, né, de dinheiro para você tentar conseguir pagar tudo isso, apesar do esforço, do sacrifício de adquirir aquele imóvel, seja terreno, casa, apartamento, fazendas pelo interior. Imagina um sítio, né, numa região do nosso estado. Então, conseguir fazer um trabalho para pensar políticas de acesso ao crédito, de assessoria técnica através da Emater, direcionada a esse jovem que deseja permanecer no campo, que quer construir a sua vida ali, acho que é parte do nosso plano de ação também. E outra coisa, outra ação que nós já estamos bem encaminhados é na tentativa de instituir o Conselho Estadual de Juventude, né? A gente sabe que ninguém tem a pretensão de ser o dono da verdade, de saber como vai ser o Estado, como deve ser a política do Estado sozinho, né? Nós não temos essa pretensão. Acho que parte dessa tradição nossa, dessa composição da Subsecretaria de Juventude, por sermos todos oriundos dos movimentos sociais, nós queremos também que os movimentos sociais tenham uma voz ativa na construção do governo. Então, para nós, a ferramenta de participação como o Conselho Estadual de Juventude é fundamental para ter um trabalho que faça sentido, né? Só faz sentido o trabalho no Estado se tiver intimamente relacionado, sintonizado com as demandas dos jovens que estão em movimento, que estão fazendo suas reivindicações. Então, a lei... E pensar também do ponto de vista da importância que da renovação política, renovação dos quadros políticos para o próprio futuro do Rio Grande do Norte. Exato. Quem serão nossos futuros gestores? Eu digo muito isso em algumas análises. Se você imaginar, Gabriel, por exemplo, para você montar um time de futebol de salão, você tem que ter pelo menos, vou nem contar com o banco, né? Você tem que ter pelo menos 5 jogadores de um lado e 5 jogadores do outro. Então, você imagine, o governador, o vice-governador, 3 senadores. Eu vou colocar nem suplente aqui. Você teria que ter pelo menos 5 para preencher os cargos e no mínimo 5 para essa disputa, para dar legitimidade nessa disputa. E hoje você não tem 10 nomes de expressão, de amplitude estadual no Rio Grande do Norte que tenham essa condição, essa projeção de poder disputar cargos futuramente, né? Grande parte das lideranças que já passaram por isso, passam por desgastes extremos e ainda assim, mesmo que viessem a ser resgatados, não preencheriam no mínimo esses 10 nomes para compor futuras disputas daqueles que vão cuidar dos destinos do Rio Grande do Norte. Isso, e assim, tem um mito de que a juventude não tem tanto interesse, né? Acho que a gente escuta muito isso, né? Que a juventude não quer debater, não quer fazer política, mas quando a gente vai em qualquer canto do nosso estado, a gente encontra grupos de jovens organizando suas organizações, seus coletivos, seu grupo de batalha de rap, seu grupo de quadrilha. Então, a gente tem jovens em movimento, né? Acho que faz parte também da tarefa da Subsecretaria de Juventude conseguir encantar esses jovens que já estão em movimento para fazer a disputa para dentro do Estado, para elaborar políticas públicas e, consequentemente, certamente, alguns desses jovens que serão inseridos no processo da subsecretaria participarão aí da política por mais um tempo na construção de novas saídas e soluções para os problemas que afligem o nosso Estado. Muito bem. Estamos conversando com o Gabriel Medeiros, subsecretário de Juventude do Rio Grande do Norte. A produção ia me passar alguma informação, eu não compreendi pelo ponto. Do que se trata a produção? Sim, chegou uma pergunta, muito bem. Pergunta do Cleiton de Morro Branco. Ele quer saber como a Secretaria pode interferir na efetividade das medidas socioeducativas. Qual é a sua resposta? Perfeito. Não, é uma pergunta muitíssimo oportuna, inclusive, uma vez que o governo, nesse início agora de gestão, tem tomado par do que
estava acontecendo na última gestão, quais os processos mais delicados, né, com mais dificuldade para suas soluções que exigem mais cuidado, mais atenção, e um deles é exatamente a questão da Fundase, né, da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte. Que é a antiga Fundac. É a antiga Fundac, né? A Fundase está em intervenção judicial já há vários meses. Nós temos aí um grupo de trabalho que envolve o Ministério Público, o Judiciário, o Governo do Estado. E esse grupo de trabalho se reuniu na semana passada e nós passamos a integrá-lo e participamos ativamente do debate. E a ideia é exatamente que ela consiga se reestruturar e ser uma unidade que consiga efetivamente ressocializar, trabalhar com esses jovens, né? Trabalhar com esses jovens em outra perspectiva que não a do que vinha sendo tratado. Muitas vezes não tem condições, as unidades com dificuldade tremenda estrutural, de coisas simples, de elementos de higiene, né? Não vou nem entrar no mérito do atendimento efetivamente socioeducativo, como é defasado, né? Como estava com dificuldade de ser implementado os planos pedagógicos e todo o programa de atendimento a esse jovem para que ele consiga se inserir na sociedade de forma mais saudável possível, né? Então, estamos fazendo esse debate, participando junto desse GT. Ele se reuniu na semana passada para tratar da ampliação da intervenção na Fundase, né? Fazer essa transição, ampliação e transição da intervenção da Fundase para a gestão do governo do Estado, e estamos atentos aí. Acho que é uma pauta que toca muito a juventude e a subsecretaria está compondo o GT e está disposta junto ao Ministério Público encontrar a melhor saída para o atendimento socioeducativo dos nossos jovens. Temos a pergunta do João Pedro, que está em Ceramirim. Ele gostaria de saber que iniciativas serão desenvolvidas para fomentar a cultura potiguar a partir da participação da juventude. Não, perfeito. Acho que assim, a gente fala muito dos problemas que afligem a juventude, né? Seja da questão do extermínio, dos assassinatos e das dificuldades da educação e das dificuldades de encontrar empregos, mas também tem soluções que a própria juventude apresenta, e a cultura é uma delas, né? A gente, como eu disse mais cedo, é impressionante como em qualquer lugar do estado tem jovens organizados em filarmônica, em bandinha, em batalhas, em atividades culturais, em grupos de capoeira. E isso mostra o quão pulsante é a energia da nossa juventude de produzir cultura. Então, temos uma agenda marcada com a Fundação José Augusto, que é responsável pelo Estado, pelos editais e pelo trabalho com a cultura para a semana que vem. Estamos nessas últimas 3 semanas, temos reunidos semanalmente com diversas secretarias. A Fundação José Augusto ficou para a semana que vem. E a ideia, junto à Fundação José Augusto, é exatamente pensar editais e programas de incentivo à cultura que enxerguem a realidade da juventude, né? Porque muitas vezes um grupo de juventude é muito novo, não conseguiu ainda se registrar ou fazer todo o processo de formalização para poder acessar um edital, como são normalmente os editais mais formais da Fundação. Por exemplo, na Fundação José Augusto, né? Que existem vários editais, né? Exatamente. Então, como é que a gente desburocratiza os editais para os grupos de juventude? Como é que a gente capacita os grupos de juventude, de cultura, para conseguirem acessar os editais da Fundação José Augusto? É uma tarefa que nós estamos encarando. Isso é importante porque movimenta também aquilo que se chama de economia criativa, né? Você imagine se você tiver uma linha de apoio, de fomento à cultura, à proliferação de grupos de quadrilhas juninas por todo o interior do Rio Grande do Norte, né? Dando a oportunidade à juventude de estar lidando com outras questões, né? Fora essa tragédia que muitos deles vivem, mas pensar um pouco de cultura, e isso, na hora que compra uma roupa para participar de uma quadrilha, que compra alguma coisa, acaba fazendo a riqueza circular naquele município, no próprio estado também, né? Tem um retorno em tudo isso. Perfeito. E assim, a gente, como eu disse, trabalhou essa questão dos problemas que afligem a juventude e tal, mas não necessariamente tudo gira em torno disso, né? A gente tem que encarar os jovens como sujeitos de direitos. Então, independente dos problemas que os afligem, eles têm direito à cultura, né? Têm direito à educação, têm direito ao lazer, à livre fruição da sua personalidade. Então, nós vamos também pensar políticas que consigam dar conta dessas demandas. E, invariavelmente, né, a partir do momento que você consegue os direitos à juventude como ela merece, certamente os índices, as dificuldades de arranjar emprego, as dificuldades de sobrevivência, elas vão se atenuando porque a gente tem uma presença do Estado forte ali, garantindo cultura, garantindo esporte, garantindo lazer, garantindo educação, e isso é o que a gente precisa para a juventude do Estado. Temos a pergunta do Diego, que está nos acompanhando em Macaíba. Ele gostaria de saber se haverá algum tipo de parceria com a área de esportes, né? Já que é uma grande carência e há problemas em todo o estado, segundo a opinião dele, sobre quadras poliesportivas que precisam ser recuperadas, há muitas quadras que ficam de responsabilidade dos municípios que também...
Sim. Nós tivemos já um debate com o professor Getúlio, que está assumindo a Secretaria da Educação e que certamente está nessa reorganização administrativa, provavelmente o esporte ficará vinculado a essa secretaria, mas a ideia é que a gente consiga elaborar um diagnóstico dos equipamentos de esporte que existem no estado e como a juventude vai propor que eles sejam modificados, melhorados, reformados, enfim. Acho que tem algo que também está na nossa intenção, na forma como a gente encara a política. Acho que eu já disse algumas vezes como é importante que a juventude tenha protagonismo na própria gestão da política, na elaboração da política. Acho que a existência da subsecretaria é um exemplo disso. E isso também vale para a utilização das políticas, para a utilização dos equipamentos. Então, vamos incentivar sempre que haja um envolvimento dos grupos de juventude que estão ligados ao uso daquele equipamento na sua gestão. Então, que haja um conselho gestor do ginásio, que haja um conselho gestor da quadra, que haja um conselho gestor de um equipamento público, que tem essa natureza e que deve servir exatamente aos jovens, aos grupos de jovens que integrarão esse conselho gestor, né? Então, acho que parte da nossa compreensão de participação política, a importância que nós damos à participação da juventude na própria gestão e organização do campo. Então, nós temos do equipamento, né? Então, tem um campo, tem uma quadra, tem qualquer tipo de equipamento possível, é importante que a sua gestão seja feita dialogada com os grupos de jovens que acessam esse equipamento. Gabriel, para finalizar, algum tipo de parceria que mesmo nesse iniciozinho de governo já foi de certo modo desenvolvida ou pelo menos pactuada em prol da juventude do estado do Rio Grande do Norte? Olha, nessas primeiras semanas, nós temos, além desse trabalho com as secretarias, nós conseguimos também fazer algumas reuniões e conversas com iniciativa privada, né? Nós tivemos na reunião em que a governadora definiu a realização da Campus Party, aquela feira tecnológica, pelos próximos 4 anos de sua gestão, uma parceria importante com o Instituto Internacional de Tecnologia. E na reunião nós pontuamos a importância de que a Campus Party invista mais na realidade, não só no evento, né? Não só nos 4 dias, ou nos dias em que a Campus Party vai se realizar aqui em Natal, mas que ela invista no todo para a juventude potiguar. E nós conseguimos a garantia da instalação, né, conversamos sobre isso lá, da instalação de laboratórios de robótica, laboratórios de mecatrônica que serão instalados pela Campus Party para o acesso da juventude, né? Foi anunciado na reunião que é uma parceria da UFRN com a Campus Party para a instalação de alguns laboratórios dessa natureza. Então, é algo que a gente está nas primeiras semanas, eu tenho falado 3, mas talvez já tenha batido 4 semanas de governo, mas tem sido uma agenda intensa de procurar parcerias, procurar setores, seja da esfera pública, nas outras secretarias, como nesse caso também da Campus Party, para ajudar a gente a dar mais oportunidades para a juventude, né? Muito bem. Quero agradecer a participação do Gabriel Medeiros, que é o novo subsecretário de Juventude do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela sua presença e receba o kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigado, Robson. Obrigado a todos os telespectadores. Bom dia. E ficamos por aqui com o nosso programa. Amanhã estaremos de volta ao vivo com a sua participação. Um grande abraço e até lá. Boa tarde, cidadão.